Olá, primeira série, preparados para mais uma aula de biologia? Eu sou a professora Roberta e vou passar a habilidade trabalhada hoje na aula, ok? Ensino médio, habilidade 13, ciência da natureza, competência 102. E o que nós vamos aprender hoje? No objeto do conhecimento, efeito estufa, manutenção da vida e consequências da intensificação, mudanças climáticas, aquecimento global. Então, estamos falando sobre o efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a existência de vida na Terra. No entanto, atividades humanas têm agravado esses fenômenos naturais, promovendo inúmeros problemas ambientais. Tá? Eu vou passar aqui para vocês uma imagem que vocês já conhecem, que está explicando o que é o efeito estufa. O efeito estufa, os raios solares vão entrar no nosso planeta, passando por uma camada aqui de proteção, chegou na superfície, o nosso planeta vai absorver o que necessita, o que tiver a mais, ele vai mandar de volta para o espaço, né? Passando aqui de novo por essa camada de proteção. O problema é, quando se tem muitos gases nessa camada, esses raios solares vão lá, bate e volta de novo para a superfície, ok? Aquecendo o nosso planeta. Eu falei de gases para vocês, certo? Eu separei aqui 4 gases para poder passar para vocês. O primeiro é o dióxido de carbono. Ele é encontrado aonde? Nos combustíveis fósseis, certo? O segundo é o gás metano. O gás metano, a gente encontra ele onde? Nos aterros sanitários ou nos lixões. Passando para o terceiro, que é o óxido nitroso, é encontrado nos fertilizantes, lá nas plantações agrícolas. E o último, é um nome feio, lá, hidrofluorcarbonetos. Ele é encontrado dentro das nossas casas, aonde? No ar-condicionado, na geladeira, no refrigerador, nos aerosóis que a gente utiliza dentro de casa, tá bom? Foi passado para vocês lá no e-mail umas atividades para ser feita. A primeira foi leitura do texto, o efeito de estufa, realidade ou ficção. Gráfico, foram 2 gráficos expostos lá para vocês, e atividade, e agradecendo a vocês pela devolutiva das atividades, certo? Aqui eu estou passando o gráfico para vocês, ó, tá lá no e-mail, né? O primeiro gráfico é a emissão do dióxido de carbono, e o segundo gráfico é a temperatura média da atmosfera terrestre. Vocês podem notar que esse estudo desses 2 gráficos começou em 1860 e foi até 1990, certo? O que eu posso falar para vocês? A partir da leitura desses 2 gráficos, nós tivemos 2 visões diferentes. A visão de André e a visão de Joana. Na visão de André, ele colocou o seguinte, que tanto o gráfico 1 quanto o gráfico 2, ele tem uma ascensão, ela tem uma subida na emissão dos gases. Quanto mais emissão de dióxido de carbono nós temos na atmosfera, maior é a temperatura média da atmosfera terrestre. Tá ok? Se a gente conseguir olhar os 2 gráficos, a gente vai concordar com o André. Tem a emissão, né, gradativa do dióxido de carbono, e nós também temos a temperatura média da atmosfera também subindo, ok? Só que a Joana, ela não concorda com essa visão do André. Ela fala o seguinte, que a emissão do dióxido de carbono, ela cresce, ela está crescendo, é gradual. Só que no gráfico 2, a temperatura média da atmosfera, ela não acompanha, tá? A emissão dos poluentes aqui, do dióxido de carbono. Então, se a gente reparar aqui, olhando pela visão de Joana, nós podemos falar que de 1860 até 1990 não teve grandes mudanças, né? Teve aumento e diminuição desses gases poluentes. Por que será? Né? Aí nós temos que ampliar essa visão. Como que era nessa época? Será que tinha muitas indústrias? Como que era a frota de carro? E as casas? O que tinha nessas casas para poder poluir o ambiente? Passando daqui de 1860 até 1990, nós vamos aqui para o final, ó. Em 1980, teve uma elevação, tá vendo? Ó, subiu, né, a temperatura média da Terra. Mas, em compensação,
Em 1880, ó, teve uma leve mudança, ela diminuiu. Então, enquanto aqui diminuiu um pouco, no gráfico 1, no gráfico 2, ela só subiu, ok? A partir da leitura desses dois gráficos aqui, tanto André quanto Joana tiveram visões diferentes, a partir do conhecimento adquirido sobre efeito estufa e as suas consequências, certo? Então, podemos concluir o seguinte, que o efeito estufa é proveniente da radiação do Sol, mas é comprometido quando se tem um potencial poluente na atmosfera, que faz com que toda a energia solar absorvida não consiga ser refletida e liberada de volta para o espaço, ok? Espero que tenham gostado da aula. Próxima aula estaremos aqui.